boa tarde. O Correio Esporte desta terça-feira está no ar. E começamos o programa de hoje com um lance do jogo de ontem entre Alto Esporte e Nacional de Patos. No finalzinho do primeiro tempo, o lateral direito Eduardo Recife desmaiou em campo depois de receber uma cotovelada em uma disputa de bola. O jogador do Nacional foi atendido ainda no gramado pela equipe médica presente no estádio. Eduardo Recife foi liberado pelos socorristas do SAMU depois de receber oxigênio e soro. Todos os lances de Alto Esporte Nacional de Patos você confere no finalzinho dessa edição. Continuamos falando de futebol, só que agora de praia. Mais um craque é revelado nas areias do litoral paraibano. A repórter Hariane Arruda foi até a praia do Cabo Branco conhecer mais esta nova sensação do nosso futebol de areia. Ele tem 1,80 m e calça 42. As medidas de Heider Paraíba são do tamanho da força de vontade desse jogador, enormes. Aos 22 anos, ele já conquistou muitos títulos. São tantas medalhas que quando todas estão juntas, dá até para ouvir o som das vitórias. O atleta começou a jogar bem cedo. Aos 14 anos, já estava treinando com a seleção paraibana de beach soccer. Em 2004, eu treinava com a seleção, né, para adquirindo experiência. Aí comecei mesmo jogando a Copa Verão, nós somos campeões da Copa Verão. Fui 4 vezes a Copa Verão, que eu atuava pelo Sou do Bairro. Aí fui 2 vezes campeão da Copa Verão pelo Sou do Bairro e vice-campeão paraibano pelo Sou do Bairro, né? Aí depois, as outras 2 vezes que eu fui campeão da Copa Verão foi pela ADM e fui campeão pela ADM paraibano. Heider já chegou a marcar 13 gols numa competição e frequentemente vira o artilheiro. Por conta desse poder de finalização, ele diz que a marcação é cerrada em cima dele. Sempre tem uma marcação mais focada em mim, né, assim, mas tem os outros companheiros e a marcação ficava muito apertada em mim, eu toco para os outros pode fazer o gol. O jogador se espelha em outros 2 atletas paraibanos para brilhar nas areias. Dino Tambaú e Diego, meus 2 ídolos, né, do beach soccer. E adianta que o próximo passo é ser convocado para a seleção brasileira de beach soccer. Eu venho trabalhando firme e forte para que possa chegar na seleção brasileira e que quase saia dessa convocação agora, mas é só continuar trabalhando que, se Deus quiser, vai chegar. Vai sim. Heider, ele está negociando com times da região, só que até agora o atleta está sem clube. E vamos de Copa do Brasil 2013, que a CBF divulgou a tabela da Copa do Brasil. Campinense e CSP estreiam em casa. A Raposa enfrenta o Sampaio Correia no dia 10 de abril no Amigão. A partida de volta acontece no dia 17 de abril no Castelão, em São Luís do Maranhão. Já o CSP recebe o Coritiba no dia 4 de abril e o local ainda não está definido. Agora o jogo de volta será dia 18 de abril no Couto Pereira, na capital do Paraná. E o Correio Esporte dá uma paradinha para o comercial. Na volta você confere todos os lances do futebol. A FPF definiu o local do clássico Botafogo e 13. Não sai daí que os detalhes a gente mostra daqui a pouquinho. Correio Esporte está de volta. O assunto agora é o paraibano de futebol. O Alto Esporte joga bem, vence o Nacional de Patos e respira aliviado. Com o resultado de ontem, o Alvirrubro da capital deixou a zona de rebaixamento do campeonato, pelo menos até a próxima rodada. O jogo entre Alto Esporte e Nacional no Estádio da Graça em João Pessoa encerrou a 8ª rodada do Campeonato Paraibano. O primeiro gol da partida só aconteceu aos 25 minutos do primeiro tempo. Joboy abriu o placar marcando para o Alto Esporte, 1-0. O Nacional tentava empatar. O Alto buscava ampliar a vantagem, mas o primeiro tempo terminou em 1-0 para o time da capital. No segundo tempo, o Nacional voltou com a esperança de empatar o jogo, mas o Alto Esporte, aos 19 minutos, chegou com Coca no contra-ataque em velocidade. Ele tocou para Romarinho, que finalizou bem a jogada. 2-0 para o Macaco. O terceiro gol do Alto Esporte aconteceu nos últimos minutos de jogo, nesse pênalti cobrado por Esquerdinha. 3-0. No finalzinho da partida, o Nacional de Patos marcou o gol de honra com o volante Cleiton, 3-1.
Com esse resultado, o Alto Esporte chega a 8 pontos e sai da zona de rebaixamento, ultrapassando o Cruzeiro e o Paraíba. Agora, o time é o 6º colocado na tabela de classificação. Já o Nacional permanece em 5º lugar, com 10 pontos. O Alto Esporte volta a campo quinta-feira para enfrentar o Paraíba. O jogo será às 8h30 da noite no estádio Perpetão, em Cajazeiras. Está definido o clássico entre Botafogo e 13, válido pela 10ª rodada do Campeonato Paraibano, foi confirmado para o dia 17 lá no Estádio da Graça. A reunião foi a portas fechadas e contou com a presença dos representantes do Botafogo e do 13. Quem não pôde comparecer foi o representante da Polícia Militar, que estava nos ajustes finais para o folia de rua. Depois de quase 50 minutos de conversa, a decisão da federação foi que o clássico continuasse no Estádio da Graça no dia 17 de fevereiro. A federação já determinou que o jogo será realizado mesmo na Graça, no dia 17, e fica sobre a responsabilidade total da Polícia Militar em fazer toda a fiscalização nos jogos e tudo, sem nenhum problema, se Deus quiser. Melhor para o Botafogo, que vai ter a torcida a favor. Mas ainda assim, a decisão não foi satisfatória para o vice-presidente do time. O único estádio disponível em João Pessoa é o Estádio da Graça, nós vamos jogar na Graça. Não é bom para o Botafogo, nem é bom para 13. O presidente do Galo se mostrou preocupado com a segurança do clássico e afirmou que quem perde com essa decisão são as torcidas. Não há como fazer um controle, mesmo se argumentando um jogo de uma única torcida, não há como impedir que uma pessoa apaisana de ambos os clubes compareçam lá na Graça. É um tanto perigoso, né? O ideal seria a gente ter à disposição aí o estádio Almeidão, mas ele está passando por reformas e a gente espera que elas sejam concluídas o quanto antes. Enquanto os cartolas debatem a viabilidade do clássico entre 13 lá no Estádio da Graça, o Botafogo treina de olho no próximo jogo, quinta-feira, contra o Atlético de Cajazeiras. O Botafogo fez uma mistura de sotaques e de estilos que vem garantindo ao time a liderança do Campeonato Paraibano 2013. Em 8 partidas, o time venceu 6 e empatou 2. O Belo teve a liderança ameaçada depois que não conseguiu vencer o CSP na sexta-feira e chegou a depender do resultado do confronto entre o 13 e o Paraíba no domingo. Comemorou a derrota do 13 para o time do Sertão por 1-0. Ontem, na Maravilha do Contorno, o time tentava manter a tranquilidade canina do quase mascote Rabujinho. Mas depois do susto que o 13 levou ao ser derrotado pelo Paraíba, nem mesmo Varley, autor de 2 dos 4 gols que o Belo marcou contra o 13, despreza a força do Atlético de Cajazeiras. A gente sabe que não existe jogo fácil, né, no campeonato, então é um jogo em que a gente tem que ter todo o cuidado possível, mas a gente tem aí jogando em casa, né, e tem que buscar a vitória a todo momento. Marcelo Vilar sabe que vai ter que quebrar aquela máxima do futebol que diz que em time que está vencendo não se mexe, mas faz mistério quanto às substituições. A escalação eu só divulgo momentos antes da partida. Nós vamos trabalhar e vamos procurar colocar em campo o que nós temos de melhor. Vamos de Copa do Nordeste. Campinense se reapresenta depois da derrota diante do Santa Cruz. O técnico da Raposa promete mudar o time para o jogo contra o Feirense. Após a derrota para o Santa Cruz de Recife no último domingo, o Campinense se reapresentou na tarde desta segunda-feira no estádio Renatão, em Campina Grande. Antes do treino, Oliveira Canidé reuniu os jogadores e fez uma avaliação do desempenho da equipe. Queira ou não queira, você relaxa um pouco por ter conseguido atingir o teu objetivo, né? Só que foi só a primeira fase. Eu espero que sirva de lição para os próximos jogos e que a equipe entre um pouco mais atenta, mais ligado, né, naquilo que pode render e fazer dentro de campo para que esse tipo de resultado não venha mais tumultuar o ambiente. Com a bola, os atletas fizeram atividades com o campo reduzido. A preocupação do técnico foi para a correção dos erros e as jogadas ensaiadas com bola parada. Nós vamos conversar sobre isso, né, porque a equipe não toma esse tipo de gol. É difícil nós tomarmos esses gols e nós tomamos 2 gols onde não deveríamos, né? O goleiro Pantera também intensificou os trabalhos.
Agora, a comissão técnica da Raposa estuda fazer substituições importantes para o próximo jogo na Copa do Nordeste. Nós temos que descansar alguns atletas, principalmente aqueles que têm mais dificuldade de se recuperar de um jogo para outro, né? A gente está tendo esse tipo de dificuldade. Mesmo classificado, o Campinense ainda tem um desafio nessa primeira fase da Copa do Nordeste. Será nesta quarta-feira, quando a Raposa enfrentará novamente o Feirense de Feira de Santana. A partida acontece aqui em Campina Grande, no Estádio Amigão, a partir das 9h15 da noite. E acabou, o Correio Esporte de hoje vai ficando por aqui, mas a gente volta a se encontrar amanhã, logo após o Correio Debate. Se quiser seguir a gente no Twitter, então anote nosso endereço, que é o @correio_esporte. Também tem o nosso e-mail, correioesportes@tvcorreio.com.br. Tenham todos uma excelente tarde e a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.